Queridos, hoje como é um dia um tanto especial, porque hoje é o dia escolhido para se comemorar o Dia das Mães. Então, o pastor sempre se preocupa em trazer uma mensagem direcionada às mães. E é o que pretendemos fazer nessa hora. Porém, nós sabemos que o Espírito de Deus, ele nos fala em todos os momentos onde a palavra de Deus é ministrada, o Senhor fala conosco. Então, nessa hora eu quero falar sobre a força de uma mãe, mas eu não vou deixar também de falar sobre a força de um pai, porque eu não consigo ver a tarefa de um sem o outro. Ambos são muito importantes na educação de um filho. E a gente escolheu um texto especial, um texto onde uma mãe, ela tem o seu filho e ela vivencia a possibilidade magnífica e maravilhosa de projetar e de potencializar na vida de seu filho aquilo que de fato iria acontecer. Eu quero falar sobre a mãe de Moisés, Joquebede. Quero falar sobre o que uma mãe deve fazer em relação ao seu filho. Como educá-lo, como criá-lo, como prepará-lo para a vida, como ministrar na vida dele o estilo de vida cristão, como ensinar a um filho a palavra de Deus. As mulheres hebreias, que depois foram chamadas israelitas, a elas era dado uma tarefa muito especial, a tarefa de montar as tendas quando o povo saía de um lugar para o outro. As mulheres armavam as tendas e fincavam as estacas no chão, mas elas tinham, além dessa tarefa prática, também a tarefa educacional. Sim, porque a uma mãe era dada a tarefa de ensinar o seu filho, principalmente os 10 mandamentos, e posteriormente a toda a Torá, todo o Antigo Testamento. As mães, elas tinham essas 2 tarefas básicas, dentre tantas outras tarefas. E quando eu penso na força de uma mãe, eu penso naquilo que de fato uma mãe é na vida de um filho, ou o que de fato uma mãe deve ser na vida de um filho. Então eu quero compartilhar com você essa porção da palavra de Deus. Eu espero que o Senhor possa falar ao seu coração de uma forma contundente. Eu creio que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã, nessa bela manhã de domingo, para ministrar verdades espirituais ao seu coração. Você que é mãe, que me ouve, e também você que é pai. Então eu quero compartilhar essa porção com você, e quero te pedir, abra seu coração, deixa Deus falar com você. Você que já é mãe, que tem seus filhos crescidos, permita-se ser ministrada pelo Espírito Santo nessa hora. Você que tem seus filhos pequenos, permita-se também ser ministrada. Você que está esperando no seu ventre um filho, uma filha, permita-se ser ministrada nessa hora. Você que está sonhando em engravidar e ter um filho no seu ventre, permita-se ser ministrada nessa hora. Vamos lá, Êxodo capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e, vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu
a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca do meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou, e abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Aleluia. Queridos, vamos conhecer um pouquinho dessa história. O Egito era uma potência mundial daquela época. O Egito era o país mais desenvolvido, a nação mais desenvolvida daquela época. Porém, na época antiga, eles eram governados pelos Ixos, um povo violento, um povo hostil, que subjugava os egípcios, o povo natural daquela região. Houve um período em que os Ixos foram banidos do Egito, e aí então os faraós, os reis do Egito, passaram a comandar toda aquela região. Veio um povo peregrinando pelo deserto e acampou-se ao delta oriental do rio Nilo. Esse povo eram os hebreus, que eram oriundos de Abraão, Isaque e Jacó, que são os patriarcas do povo de Israel, ok? Deus chama Abrão num dado momento e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá te farei pai de muitas nações. E Abraão obedeceu a Deus, depois seu filho Isaque e depois Jacó. Eles vieram peregrinando até acamparem ao delta oriental do rio Nilo, bem uma terra fértil, era um vale muito fértil, e eles começaram a crescer. José, filho de Jacó, foi aquele instrumento que Deus usou para amparar toda a família de seu pai. Sim, porque toda a família de Jacó foi transportada até o Egito por José, e lá eles viveram com uma certa folga. E José cresceu e prosperou muito no Egito, e era muito conhecido e querido. O tempo passou, nós não sabemos ao certo quanto tempo, mas ele passou. E levantou-se um rei no Egito, um faraó no Egito, que não conhecia a vida de José. Isso está em Êxodo capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz lá: levantou-se um rei no Egito que não conhecia a vida de José. E aí ele pensou: esse povo cresce, está mais próspero do que nós precisamos subjugá-los, escravizá-los, porque senão daqui a pouco eles vão nos dominar. E assim foi feito. O povo hebreu que estava ali no Egito foi apanhado por Faraó e subjugado a uma escravidão, obrigado a trabalhar dia e noite. E a Bíblia fala que esse povo havia recebido uma promessa de Deus para entrar numa terra que era uma terra muito especial, a terra da promessa, a terra de Canaã, a terra que a Bíblia descreve que mana leite e mel. E a Bíblia então mostra que Deus tinha um propósito nisso tudo, um plano nisso tudo. Sabe, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. E nenhum dos desígnios dele deixam de se cumprir na nossa vida. Pelo contrário, ele, como eterno, como esse Deus glorioso e grande, ele intervém na nossa vida, manifestando a sua justiça e nos levando além daquilo que a gente imagina que pudesse ir. E assim foi feito na vida de Moisés.
O menino nasce no meio de uma situação difícil, hostil, e a sua mãe o pega e o esconde por 3 meses, o guarda por 3 meses, o protege por 3 meses. Mas ela não conseguiria guardá-lo por mais tempo, então ela decide fazer um cestinho de junco, e ela então coloca betume, e aí depois de betumar aquele cestinho, ela coloca junto das águas do rio. O nome da mãe desse menino é Joquebede, cujo nome significa Javé é glória, ou Javé é glorioso. E essa mulher sábia, essa mãe sábia, ela traz em si uma força extraordinária que muito quer nos ensinar, principalmente as mamães que aqui estão nessa manhã. Joquebede então coloca o seu filho à beira do rio Nilo, e a filha de Faraó vem junto das suas servas, e elas começam a andar, e elas observam que ali estava um cestinho, e quando descobriram o cesto, viram que dentro do cesto havia um menino. A irmã de Moisés, ela percebe aquela situação, e ela fica de longe vendo, e ela diz: olha, você quer que eu vá buscar uma das hebreias para que se torne ama dessa criança? E aí a filha de Faraó disse: vai. E ela foi e buscou a mãe de Moisés, Joquebede, que era também a sua mãe. Aqui estava Miriam. Joquebede teve 3 filhos: Arão, Moisés e Miriam. E aí interessante que ela vem, recebe o menino em seus braços e tem a tarefa de educar esse menino até que ele fosse grande. E quando ele chega à idade adulta, o que a mãe faz? Leva à presença da filha de Faraó o seu filho, e então lhe entrega para ser cuidado então pela filha de Faraó. E a Bíblia diz que a filha de Faraó o adotou e chamou-lhe Moisés, porque das águas foi tirado. Então a primeira observação que eu quero compartilhar com vocês nessa hora é que um filho tem sim o direito à salvação. Sabe, o nome Moisés, tirado das águas, significa exatamente que naquele momento da vida daquele menino ele encontrou a salvação. Sim, Deus havia então iniciado a execução de seu plano, de seu propósito na vida daquele que seria o grande libertador de Israel. Mais tarde a gente vai ver como Moisés foi educado, como Moisés foi equipado, e como Deus instrumentalizou a vida dele, para que então pudesse resolver a saída do povo de Deus do Egito. Sabe, uma das histórias mais lindas que podem acontecer na vida de um filho ou de uma filha é exatamente a história passada de sua mãe e de seu pai para eles. Que tipo de legado a gente está deixando para os nossos filhos? Que estilo de vida eu estou transferindo para a vida do meu filho? Quando meu filho olha para mim, quando seu filho, mamãe que me ouve nessa manhã, olha para você, quem é que ele vê? E a Bíblia fala que Moisés foi tirado das águas, sabe? O seu filho precisa ser tirado das águas. Você precisa ministrar a vida de seu filho que existe salvação. Sabe como é ruim quando a gente percebe que crianças vão se desenvolvendo, crescendo, sem aprender sobre a salvação que está em Jesus, sem saber nada da vida eterna. Como é ruim quando um pai e uma mãe não se dedicam a ensinar esse filho sobre as coisas eternas. Moisés foi tirado das águas porque a sua mãe, cujo nome significa Javé é glória, ou Javé é glorioso, decidiu obedecer a Deus, entendeu o plano de Deus para a vida de um filho. Será que você tem entendido o plano de Deus para a vida do seu filho, da sua filha?
E se Deus tem mostrado o plano dele para a vida do seu filho e da sua filha, o que é que você tem feito? Qual é o esforço que você está empreendendo para que seu filho de fato se sinta salvo? Segunda coisa que eu observo é que um filho tem direito, além de ter direito à salvação, um filho, ele é fruto do caráter irrevogável da maternidade. Sabe, a maternidade abre a possibilidade magnífica e maravilhosa às mulheres de protegerem e educarem seus filhos como ninguém jamais poderia fazer. Essa tarefa é sua, mamãe. Essa tarefa é sua. Assim como as mulheres hebreias educavam seus filhos, ensinavam a palavra de Deus aos seus filhos e também ajudavam na vida prática da comunidade, assim também Deus espera que no interior da sua casa você assuma esses papéis. Será que você tem sentado com seu filho e sua filha para ensinar a palavra de Deus? Ou será que você está ocupada com tantas coisas que não tem tempo? Eu me lembro agora de uma historinha que me contaram há muitos anos. Me contaram que uma mãe prometeu levar o filho ao parque. E a mãe dizia para o filho: olha, nós vamos ao parque. E aí o filho perguntava para a mãe: mamãe, quando é que nós vamos ao parque? A mamãe dizia: sábado. E aí o filho foi dominado por um sentimento de ansiedade muito forte. E toda hora ele chegava até a sua mãe e perguntava: mamãe, quando é que a gente vai ao parque? E a mãe dizia: sábado a gente vai para o parque. E daí a pouco o filho voltava e dizia: mamãe, quando é que a gente vai ao parque? Sábado, meu filho, eu já te disse, nós vamos para o parque. Passou o primeiro dia, o segundo dia, o filho repetidas vezes chegava até a mãe e dizia: mamãe, quando é que a gente vai ao parque? É hoje? A mamãe dizia: não, é no sábado que a gente vai ao parque. E a semana toda passou, e o filho dormia mal todas as noites, porque a ansiedade dominou a vida daquele filho, e ele queria muito ir ao parque, porque era uma promessa da mãe. Na sexta-feira, o filho passou a noite inteira acordado, sonhando com o parque. Mas ele era uma criança, ele não sabia que a sexta era a véspera do sábado. Quando chegou o sábado, no horário do ingresso que a mãe havia comprado, o filho estava dormindo, cansado, ansioso, porque esperava que a mãe pudesse cumprir a sua promessa, mas não somente cumprir a promessa, trazendo a ele educação, comunicação, informação. Sabe, muitas vezes uma mãe e um pai prometem coisas aos filhos, gerando uma ansiedade muito grande no coração de um filho, e o filho fica naquela expectativa: será hoje, será amanhã, será depois, e aquilo não acontece. E a gente perde a oportunidade de investir tempo na educação de nossos filhos. Pais, não façam promessas para longe, não façam promessas que vocês não vão cumprir. Invistam tempo de qualidade com seus filhos. Tudo que seu filho mais quer é que você esteja perto dele. Sabe, a Bíblia fala que Joquebede guardou Moisés por 3 meses. Isso fala do tempo que a gente deve investir na vida de um filho. E aí eu quero te dizer que um filho, como fruto do caráter irrevogável da maternidade, ele deve receber da sua mãe, do seu pai, um investimento de tempo de qualidade. Sabe, se nós formos prometer alguma coisa a um filho, que a gente se esforce para cumprir. Certa feita, um menino disse a respeito de seu pai. Ele disse:
o meu pai me promete sempre as coisas, mas tudo aquilo que ele me promete nunca chega às minhas mãos. Sabe, é necessário a gente investir tempo, é necessário a gente compreender que a maternidade, ela deve ser uma bênção relacional entre uma mãe e um filho ou uma filha. Sabe, como é que a nossa família é lembrada? Será que de fato a nossa família é lembrada como uma família que frutifica? Será que a nossa família é lembrada como uma família que de fato é estruturada, que de fato é uma bênção, onde há harmonia entre esposo e esposa e relacionamento profundo entre pais e filhos? Pode projetar Números 26, 59? Essa mulher Joquebede, ela teve uma família bem estruturada. Lá na frente, se diz dela assim, o nome da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Arão, ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Então essa família era estruturada. Agora veja só, Arão era da tribo de Levi, Joquebede também era da tribo de Levi. A tribo de Levi foi uma tribo massacrada pelos egípcios. O bisavô de Joquebede era escravo no Egito. O avô de Joquebede era escravo no Egito. O pai de Joquebede era escravo no Egito. Mas olha que coisa interessante, há uma estruturação dessa família. A Bíblia diz que eles se casaram entre si. Pode projetar Êxodo capítulo 6, verso 20. A Bíblia fala como é que foi feito esse casamento consanguíneo. A Bíblia diz assim: e Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés, e os anos da vida de Arão foram 137 anos. Então o sobrinho casou-se com a tia. Provavelmente a tia era mais nova que o sobrinho, não sei, talvez fosse, porque acontece isso. Naquela época os casamentos podiam ser consanguíneos. Abraão casou com a meia-irmã Sara, Isaac casou com uma prima, Jacó também. Então era possível isso. Agora olha que coisa interessante, a Bíblia fala que essa família era constituída de uma única tribo, a tribo de Levi. E se você for pesquisar direitinho, você vai ver que nessa linhagem da tribo de Levi, eles eram de fato especiais. Moisés era da tribo de Levi, filho de Arão e de Joquebede. Esdras, o grande governador da Judéia, era da tribo de Levi. Ezequiel, o grande profeta, era da tribo de Levi. Malaquias, o profeta que falou dos dízimos, era da tribo de Levi. João o Batista, que batizou Jesus, era da tribo de Levi. Aos levitas não foram dado a possibilidade de receberem terras em Canaã. Foram dadas cidades periféricas para que eles pudessem administrar. Aos levitas eram dadas essas cidades, e todas as tribos que foram repartidas na terra de Canaã levavam os seus dízimos à cidade dos levitas e depositavam aos pés deles. Então a tribo de Levi é uma tribo especial, e essa mulher Joquebede era uma mulher especial. Então um filho é fruto do caráter irrevogável da maternidade. Eu poderia dizer aqui que o filho é fruto do direito irrevogável, mas o direito, ele pertence às formulações humanas. E quando a gente fala de caráter, a gente fala daquilo que pertence ao ser humano, daquilo que pertence à pessoalidade. E sabe de uma coisa? Nós, seres humanos, principalmente as mulheres, né, claro, somente a elas é dada a possibilidade de amamentar. E as mulheres, mães,
elas recebem essa dádiva, essa bênção de poder amamentar um filho. Com todos os demais que foram criados por Deus, animais, eles têm um relacionamento maternal diferente do ser humano. O cachorrinho, a cadela, quando está amamentando seus cachorrinhos, ela deita e as tetas dela estão cheias de leite, e os cachorrinhos vão ali, colocam a boca no bico e sugam e vão embora. Essa é a relação entre os animais na maternidade. Mas a relação entre mãe e filho é diferente na hora de amamentar. A mãe envolve o seu filho com seus braços, o protege com as suas mãos, o coloca no seio. E há até quem preste consultoria para isso, porque existe dificuldade mesmo de pegar o bico e tal, de fazer bico e outras coisas mais, de sugar. Tem um treinamento para sugar. Tem até locais por aí, até em Brasília, tem locais que eu já descobri, que ensinam as mães como é que coloca de fato o filho para amamentar. Mas eu quero te dizer, essa relação do filho como um fruto do caráter irrevogável da maternidade, é exatamente isso que é visto, ou que é fotografado, ou que é espelhado, ou que é estampado na hora de amamentar. É que você percebe que uma mãe, quando coloca a boca de seu filho no seu seio, ela está transmitindo todo o seu amor pelo filho, toda a sua instrumentalidade pelo filho, todo o seu sonho em relação à vida daquele filho, todo o seu desejo em relação à vida daquele filho. Por isso eu quero te dizer, a relação sua, mãe que me ouve nessa manhã, com seu filho, deve ser buscada, ser de fato uma relação das melhores possíveis. E aí eu quero te chamar a atenção. Eu queria muito que a minha esposa, a pastora Kelly, estivesse aqui, mas a nossa filha Ruth Kézia passou mal essa noite, deu um trabalho, tosse, espasmos, tal. Mas aí o que acontece? Quando eu olho para Kelly como mãe, eu percebo como Deus foi generoso comigo. Deus não poderia me dar uma esposa melhor senão ela. Eu me lembro do nosso primeiro filho, Caleb, que está aqui hoje fazendo 15 anos de idade, para a glória de Jesus. Caleb no ventre da mãe, a Kelly citava a palavra de Deus para ele, a Kelly colocava as mãos e declarava a palavra de Deus. Nós morávamos em Sobradinho, e eu via muitas vezes a Kelly sentada ao sofá, colocando a mão na barriguinha, e declarando a palavra de Deus, e orando a palavra, e falando da palavra, e dizendo para ele quanto ele era amado por nós. Olha, eu quero te dizer, isso faz diferença, creia. Creia. Quando Caleb nasceu, a coisa não foi diferente. Muitas vezes, eu cheguei em casa e peguei Caleb e a Kelly sentados, a Bíblia aberta sobre as pernas da Kelly, e ela ensinando a palavra de Deus ao nosso filho, desde a tenra idade. Eu me lembro quantas vezes a gente orou junto, quando o Cauã estava na barriga dela, o nosso segundo filho. Quantas vezes eu e ela punhamos as mãos na barriga e ministrávamos uma bênção especial, dizendo: esse filho será um grande homem de Deus. Sabe, o filho, como fruto do caráter irrevogável da maternidade, deve receber esse potencial de bênção. Sabe por quê? Porque quando você ministra sobre a vida dele nesse ponto agora, isso abre sim a possibilidade magnífica e maravilhosa na vida dele se tornar um grande homem ou uma mulher de Deus. Sabe, é necessário que a gente projete na vida dos nossos filhos aquilo que de fato a gente quer para eles. Seu filho, na maioria das vezes, se tornará não aquilo que você quer, mas aquilo que você ministrar sobre a vida dele. E querer é uma coisa, ministrar é outra. A nossa pequenininha tem 2 anos e meio, linda. A nossa casa nunca ficou tão harmoniosa como quando ela chegou. E aí a situação era que a gente saiu de férias,
E a gente amava estar lá na casa de praia dos meus pais, com a minha família. Só que eu peguei Zika vírus. Em seguida, a Kelly pegou Zika vírus. E aí começou aquele pânico. Porque não demorou uma semana, a Kelly começou a passar mal, a gente começou a pensar, está grávida. E agora? Márcio pegou Zika, eu também peguei, como é que vai ser? A gente foi fazer o teste, estava lá grávida. A nossa família começou a ficar preocupada e começaram a falar em microcefalia, porque estava uma onda naquela época, principalmente no nordeste do país, de muito problema, e aí se falava muito nisso, as pessoas ficavam desesperadas, e nós tranquilos, relax. Por quê, gente? Porque nós recebemos há muitos anos uma promessa de Deus de que nós teríamos uma menina. E nós escolhemos o nome para ela, Késia. Com K, para puxar o da mãe. Que lá em casa é todo mundo com K. Kelly, Caleb, Cauã. E aí interessante que nós recebemos essa palavra profética. Uma palavra de promessa, vocês terão uma filha. E quando eu fiz 50 anos, gente, cuidando dessa igreja linda chamada Adã, fizeram uma festa linda. Exatamente no dia em que eu fiz 50 anos, nós fizemos a curetagem. Perdemos um bebê. Havia uma má formação. Aquilo foi dolorido. Escute. Uma família que tem harmonia, cujo Espírito Santo domina todas as coisas, cujo Espírito Santo sopra. Uma família que tem um pai sábio, uma mãe sábia, filhos obedientes. Essa família sempre vai experimentar o milagre de Deus. Porém, nós não sabemos como, mas nós podemos confiar de que Deus está agindo na nossa vida, mesmo quando a gente não perceba nada acontecendo. E aí eu me lembro que a notícia chegou de que aquele embriãozinho, que tinha pouco tempo, tinha má formação, e aí nós percebemos que o coração já não batia. E houve um momento muito delicado lá em casa, onde o Caleb, nosso filho, chorando, disse: não, vamos orar aqui, vamos orar a nossa família, porque Deus vai ressuscitar ele. Deus pode. Queridos, como foi difícil olhar para o nosso filho e dizer: filho, mas Deus também quis levar. Como foi difícil. Passava um filme na nossa cabeça, a gente ficava preocupado como que ele reagiria depois, mas o que eu disse? Eu disse que uma família que vive desse jeito vai, um determinado tempo, experimentar o milagre. Nenhuma promessa que Deus um dia lançou sobre a nossa vida deixará de se cumprir. E a gente então reuniu a família e fez uma oração entregando tudo a Deus. A festa preparada, minha família veio, os irmãos da igreja com tanto amor e carinho. Gente, olha só, os docinhos tinham as minhas iniciais, nem isso eu consegui perceber. A minha cabeça estava a 1000 por hora, daquela a 1000 por hora, a 1000 por hora. E a gente chegou lá triste de fato, chorando por dentro. Mas a gente recebeu muito amor da igreja. E aí nós decidimos continuar orando. Por um período de tempo, a Kelly não queria mais falar disso. Até que uma irmã que mudou para o Rio, foi a um culto no Rio. E aí lá num culto, um pastor de longe, de São Paulo, chega para ela e fala: olha, você tem uma pastora, né? E ela: tem uma pastora, sim. Não, olha, diga para sua pastora que ela vai engravidar e vai ser uma menina. E aí ela ficou assim, a irmã, sabendo da situação que a gente estava vivendo, liga para Kelly e diz: pastora, olha, eu conheci um homem assim, 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 e ele disse: olha, diga para sua pastora que ela vai engravidar e vai ser uma menina. A Kelly não recebeu muito bem, ficou assim meio duvidosa,
mas nós seguimos orando. Senhor, a sua vontade é soberana na nossa vida, e o Senhor vai cumprir a sua promessa que um dia nos fez. Só não sabemos quando, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para cumprir a sua promessa. E o tempo foi passando, e aquele pastor depois de São Paulo ligou para essa irmã dizendo: você já avisou a sua pastora? E ela disse: já avisei. Sim, e ela? Não, ela recebeu. Pois então, aí disse o pastor: avisa ela que não vai demorar muito. Deixa eu voltar no tempo aqui, para você compreender como é que é esse negócio. Eu peguei um irmão da igreja, precisava ir num advogado para resolver algo, já faz tempo, e eu chego nesse escritório desse advogado com esse irmão, e entro nesse escritório, e aí está lá aquele homem. Eu não sabia que aquele homem era um pastor de igreja também. E aí, o senhor, o pastor do irmão, tal, não sei o quê. Aí fomos, tratamos da coisa que tínhamos que resolver, e ele me orientou conforme é que eu teria que fazer, graças a Deus por isso. E aí, quando eu estou saindo daquele escritório, aquele homem me chama: pastor, vem cá por favor, que eu tenho um recado de Deus para você. E eu disse: sim, pois não. E aí ele me falou duas coisas. Uma coisa aconteceu logo em seguida, e a segunda coisa ele disse assim: diga para sua mulher que ela vai engravidar de uma menina, e Deus manda te dizer que o nome dessa menina será Ruth Késia. Ruth Késia. E esse pastor era doidaço, advogado doido e pastor, imagina. Ele pastoreia uma igreja na Ceilândia, ele guarda o sábado, para vocês terem uma ideia. Não está errado não, também está certo. E aí ele falou para mim: rapaz, olha, eu trabalho com libertação. Falei: sei o que é isso. Interessante. Compartilhei isso com a minha esposa, e a gente falou: vamos orar. Um dia eu acordei, Deus falou ao meu coração: pesquisa sobre esse nome. Sou eu que estou dando esse nome. Veja o significado desse nome. Assim será essa sua filha para você. Aí eu fui pegar o dicionário do hebraico. Ruth Késia significa agradável doçura. Agradável doçura. Vira para essa pessoa que está do teu lado, principalmente mãe que está aí próxima de você, e diz assim: pode aguardar, porque todas as promessas que um dia Deus fez para você se cumprirão. Sabe, a maternidade, ela é muito sábia. A maternidade é muito inteligente. Maria, mãe de Jesus, quando recebeu o anjo Gabriel trazendo a mensagem de que ela estaria grávida do Espírito Santo, Lucas capítulo 2, versículo 19 diz assim: Maria, porém, guardava todas aquelas palavras do anjo, meditando-as em seu coração. Sabe, quando o anjo deu a notícia a Maria, Maria se alegrou tanto que compôs um cântico, que está na Bíblia, conhecido como Magnificat, o cântico de Maria. Pode projetar, Tiago, por favor? Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46, 47 e 48. Olha que cântico lindo. Maria cheia do poder de Deus, cheia da unção. Eu quero te dizer, mãe, busque pela unção de Deus na hora de educar os seus filhos. Seja o diferencial de Deus no interior da sua casa. Olhe para o seu marido e ore por ele, projetando a bênção de Deus sobre a vida dele, para guardar ele nos negócios, para prosperá-lo. Ministre sobre a vida de seus filhos a bênção que vai fazer com que eles sejam bem-sucedidos quando forem adultos. Sabe, um pai, uma mãe que investe tempo de oração na vida de um filho, tempo de ensinar a palavra de Deus a um filho, não vai se arrepender.
Eu disse aqui cedo no primeiro culto, Mônica, mãe de Santo Agostinho. Agostinho cresceu, virou adulto, começou a beber demais, virou um ébrio. Saía todos os dias à tarde com amigos e só voltava no outro dia seguinte bêbado. Mônica foi até a catedral da sua cidade, Hipona, conversar com seu bispo. E ela pediu uma audiência ao bispo e disse: bispo, eu já não aguento mais, chorando em lágrimas. Ela disse: o meu filho se tornou um alcoólatra, um beberrão, um ébrio. E ele chega todos os dias, no outro dia de madrugada em casa, trocando as pernas. E aí então o bispo disse: Mônica, Deus não resiste às lágrimas de uma mãe. As suas lágrimas são verdadeiras orações diante do Deus eterno. Não demorou muito, gente. Agostinho vinha mais uma vez bêbado, mais uma vez da boemia vinha ele. E aí então ele tropeça num dado ponto e olha para o chão e percebe que havia um papelzinho no chão escrito. E ele arreia, pega aquele papel, agacha-se, pega aquele papel, e quando ele abre o papel estava escrito: toma e lê. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque para mim é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Naquele ponto Agostinho se converteu e se tornou o grande homem da igreja cristã que foi. Sabe, uma mãe deve projetar, uma mãe deve viver essa palavra e ministrar essa palavra, transbordar essa palavra à vida de um filho. Uma mãe deve trazer o filho para perto de si, não rejeitá-lo nunca, jamais. Sabe, o teu trabalho, minha irmã, não é mais importante do que a educação do seu filho. O dinheiro que você tem na conta do banco não é melhor e nem mais importante do que o seu filho. O seu mestrado, doutorado, pós-doutorado, seja o que for, a busca por um cargo melhor, nada disso pode substituir a sua tarefa de educar o seu filho segundo o padrão das Escrituras Sagradas. Agora, uma mãe que recebe essa bênção da maternidade para ser exercida, ela deve se encher do Espírito Santo, assim como Maria se encheu do Espírito Santo quando recebeu a mensagem de que estaria grávida do Salvador do mundo. A Bíblia diz aqui, disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na simplicidade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas. O poderoso é o Shaddai, e santo é o seu nome. Aleluia. Eu quero declarar, mãe, você que está aqui, que me ouve nessa manhã, sobre a sua vida está essa bênção de Deus. O Senhor, o Todo-Poderoso, está fazendo grandes coisas na sua vida. Creia em nome de Jesus. Sabe, em nome de Jesus, Deus tem coisas grandes para você, mãe. Sabe, eu quero te dizer, você que está aqui, que ainda não é mãe, mas que deseja ser mãe, eu declaro que Deus vai te visitar. Deus lhe vai abrir a sua madre e você vai conceber para a glória de Jesus. E eu declaro que se você que está aqui não vier a ser mãe biológica, eu declaro que você vai ter muitos filhos espirituais também. Sabe, a Bíblia fala de uma mulher chamada Débora, Juízes capítulo 4 e capítulo 5. Débora foi uma mulher usada por Deus, mas ela viu que os filhos de Israel estavam sem mães, e ela tomou uma atitude. Eu quero te encorajar, você que está aqui, que talvez já seja mãe, mas precisa assumir filhos espirituais, orar por outros filhos, orar por filhos de outras mães. A força de uma mãe vai além das possibilidades normais e naturais.
Sabe, uma mãe que ora é uma mãe que transforma o mundo. Uma mãe que ora é mãe que levanta homens e mulheres que vão tomar seus espaços no mundo todo, ao redor de toda a terra. A Bíblia fala no Cântico de Débora, Juízes capítulo 5, versículos 7 e 8, não precisa projetar não. Ela canta, esse cântico que é utilizado pelos judeus até o dia de hoje. Ela diz: as aldeias de Israel ficaram desertas, até que eu, Débora, levantei-me por mãe de todo o povo de Israel. Oh, querido, querida, eu quero dizer uma coisa para vocês, principalmente para as mães que aqui estão. Deus espera que você se levante como uma mãe de oração. Como uma mãe de oração. Vou interceder pelo filho de alguém. Um filho é resultado do esforço e do investimento de uma mãe que é forte. Um filho é resultado do esforço e do investimento de uma mãe que é forte. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 46, 47 e 48. Desculpe, 26, 27. Põe o 25, por favor. Havia um contexto, Jesus estava pregado na cruz. Não demoraria muito, ele iria morrer. A Bíblia diz aqui, ó: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e também Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem Jesus amava estava também presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo João, o evangelista: eis aí a tua mãe. E a Bíblia diz aqui: desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa: o investimento, o esforço que você faz na vida de um filho vai resultar naquilo que ele vai te devolver quando você mais precisar dele. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui, ensinando a sua mãe e ensinando ao seu discípulo? Que eles precisavam um do outro, que eles não conseguiriam viver excludentes e exclusivamente longe um dos outros. Pelo contrário, eles precisavam estar juntos. Sabe por quê? Porque quando uma mãe ou quando um pai investem na vida de um filho, quando o filho fica adulto, a primeira coisa que o filho faz é o seguinte: eu preciso honrar meu pai, eu preciso honrar a minha mãe em todo o esforço e investimento que eles fizeram na minha vida. A Bíblia diz que naquele tempo João pegou Maria e a levou para sua casa. Eu declaro que quando você for bem velhinha, mamãe que está me ouvindo aqui, seu filho vai te acolher, seu filho não vai te abandonar, seu filho vai te abençoar, seu filho vai te sustentar, seu filho vai te amar. Sabe de uma coisa? Eu creio que você vai sair daqui hoje e vai dar uma ligadinha, quem sabe, para sua mãe e dizer: mamãe, eu te amo demais. Eu declaro que talvez você que é mãe, você vai ligar para um filho ou para uma filha e dizer: meu filho, minha filha, quem sabe esse filho, essa filha está longe, e você vai dizer: filho, filha, eu te amo demais. Nesse dia eu quero declarar todo o meu amor por você. Quero te convidar a ficar em pé nessa hora. A força de uma mãe está no exercício da sua fé. A força de uma mãe está no exercício da sua fé. As mães que têm fé projetam na vida do filho, potencializam na vida do filho a bênção de Deus. E isso é contado de geração a geração. Sabe, você não faz ideia de onde é que o seu filho vai chegar. Você não faz ideia de onde a sua filha vai chegar. Deus sabe. Agora cabe a nós ministrarmos a bênção de Deus sobre a vida de nossos filhos.
Você está disposto a isso? Joquebede fez isso na vida de seu filho Moisés. E ela foi contada, mesmo sem ter seu nome citado, mas ela foi contada na galeria dos heróis da fé. Joquebede foi reputada pela palavra de Deus como uma mulher de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Hebreus 11, 23. Esse é o texto da galeria da fé, dos heróis da fé. Diz assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, ou seja, que tinha futuro, e não temeram o mandamento do rei. Sabe, a vida às vezes coloca tanto medo na gente, né? Tanta insegurança. Como é que eu vou educar meu filho num mundo como esse? O que será do futuro do meu filho? Deixa eu te dizer uma coisa: não tenha medo. Vença o medo pela fé. Há uma força de Deus, mãe, na sua vida que ninguém pode roubar. Você não... Olha, eu quero declarar que muitos filhos de mães que aqui estão serão personagens lembrados na história do nosso país. Filhos que serão bem-sucedidos, honrados, filhos que serão reconhecidos, filhos que terão destaque, filhos que andarão de cabeça em pé sem nenhuma acusação no seu rosto, filhos que jamais se envolverão com corrupção, pelo contrário, apontarão que há um caminho de justiça, e esse caminho de justiça se chama Jesus. Pastor, como é que eu posso ver isso acontecendo? Comece hoje. Reúna a sua família, ministra sobre a vida da sua família. Assuma esse tempo de qualidade ministrando a vida do seu filho. Porque o Senhor deseja converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Nós vamos orar nesse momento, nós já vamos celebrar a ceia do Senhor. Quero chamar aqui o pastor José Carlos para ministrar essa ceia. Venha cá, por favor, pastor. Sabe, eu creio que esse é um tempo, você que está aqui, você que é mãe de filho grande, mas o tempo passou e você não investiu na vida do seu filho, você hoje se arrepende e diz: puxa, eu queria recuperar esse tempo. Você que é mãe, que está aqui de filho pequeno, que ainda não iniciou essa jornada, mas que deseja iniciar hoje, eu quero te dizer, esse é o tempo, essa é a hora. Você que está aqui, que o filho e a filha ainda estão no seu ventre, eu quero declarar, começa a ministrar a palavra de Deus agora, sobre a vida de teu filho e de tua filha, e você verá o milagre. Você que está aqui, que deseja engravidar, ainda não engravidou, que está sonhando com a gravidez, está sonhando em tomar um filho ou uma filha nos braços e ainda não pôde, ainda não viu isso acontecer, creia no milagre. Creia, hoje Deus está dando resposta para você. Você que tem perguntado: Senhor, é agora? Deus manda te dizer: é agora, é agora. Sabe, você que não vai ter filho, mas quer sentir essa coisa boa da maternidade, eu declaro, você terá muitos filhos e filhas espirituais para a glória de Deus. Eu quero encorajar você, enquanto tomar a ceia, o pão vai ser sempre pão da ceia, o suco vai ser sempre suco de uva, mas quando nós invocamos a palavra de Deus, quando nós invocamos a presença de Deus, a Bíblia diz que Ele está perto de todos aqueles que o invocam. Eu quero te encorajar na hora de participar da ceia, dizer: Senhor, eu quero receber esse milagre, eu quero vivenciar a força de ser mãe, eu quero ser mãe de verdade, eu quero assumir isso, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso. Creia, o milagre vai acontecer agora na sua vida, em nome de Jesus. Então nós vamos ministrar a ceia. O pastor Zé Carlos vai orar, eu vou pedir para ele orar agora então. Queridos, eu creio
que uma unção poderosa de maternidade será distribuída aqui. Haja lugar para botar menino e menina. Ontem eu estava numa festa de criança. E falaram para mim: pastor, é bom criar na igreja um estacionamento de carrinho. Eu fiquei pensando, rapaz, tem que ter? Então pronto, né? Mas eu creio, olha, é sério, eu estou falando muito sério. Eu creio que uma unção de maternidade está sendo distribuída hoje aqui. Pai, em nome de Jesus, sob a tua palavra, nós lançaremos a rede. Ô Espírito Santo, tu nos deste uma palavra esta manhã, uma palavra do céu, uma palavra do alto. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que chegue no coração de cada mãe aqui, de cada jovem casal, Senhor, aqueles que ainda não têm filho, ou os que têm filhos, Senhor querido, chegue essa palavra de fé. E ó Senhor, da mesma maneira que o anjo falou para Maria, ela engravidou. Ó Deus, eu creio que o milagre é hoje. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa, Pai. E que essas crianças geradas sejam já ensinadas desde o ventre ouvindo a voz do papai e da mamãe falando a palavra, orando, ministrando sobre eles. E vão crescer debaixo dessa instrução, debaixo da unção, e vendo um testemunho em casa, seus pais testemunhando, vivendo a palavra, dando testemunho do que é perdoar 70 vezes 7, do que é amar incondicionalmente, do que é ter misericórdia um do outro, crescendo juntos, sendo disciplinado e ensinado, segundo a palavra de Deus. Isso se cumprirá na nossa vida, na sua família, se cumprirá na sua casa, e seus filhos, essa palavra que foi lançada aqui, seus filhos serão relevantes na sociedade. Eles não passarão aqui só para pagar a conta, mas eles cumprirão um propósito, como foi lançado sobre nós. A palavra do nosso profeta, do homem de Deus da nossa igreja, que profetizou sobre nós, se cumprirá. Nossos filhos serão abençoadores na terra. Abençoadores.